Olá pessoal, tudo bem? Por conta da incompatibilidade, né, da questão do país, de combustível, a gente está gravando excepcionalmente essa aula de sexta-feira, tá? Nós vamos tratar da ilicitude. Só para a gente lembrar, vamos falar um pouquinho. Nós temos para a configuração, né, das três fases, nós temos a pessoa chegar ao final e o juiz falar assim, realmente você deve ser punido por esse crime. Nós temos que ter a tipicidade, lembra? Formal, material. Nós temos, aqui nós temos tudo isso que a gente estudou, tá? Erros, tudo isso que a gente ensinou, nexo causal, tudo isso está na tipicidade. Agora nós vamos falar da ilicitude, ou muitos chamam de antijuridicidade, tá? Não é mais complicadinho, né? Vem de antijurídico, tá? Vamos estudar isso daqui, que são a legítima defesa, estado de necessidade, cito cumprimento do dever legal, tá? E, por fim, as excludentes de culpabilidade, tá? Questão de a pessoa ter uma deficiência mental, tá? Ela não era inteiramente capaz de entender aquilo que estava fazendo no momento do fato. São essas possibilidades aí, beleza? Beleza, a introdução. A excludente de ilicitude ou antijuridicidade, tá? Ela vem retirar, né, qual é o conceito? Vamos começar do início. A ilicitude pode ser conceituada como uma conduta típica, então ela passa na tipicidade. Se ela não passar na tipicidade, primeiro eu vejo a tipicidade. Passou na tipicidade, aí eu verifico se ela é antijurídica ou não, tá? Se ela é antijurídica, é uma coisa, se não, ela já fica por ali. Mas o fato tem que ser típico para eu chegar na antijuridicidade, tá? Então, basicamente, lembra que a gente falou tipicidade, vamos falar da excludente de ilicitude ou antijuridicidade, que é a mesma coisa, tá? Fato típico, ilícito e culpável, ou antijurídico aqui, tá? A mesma coisa. Primeiro eu analiso a tipicidade. Tudo isso aqui a gente falou. O fato foi típico, teve conduta, teve nexo, teve resultado, foi alguma conduta de erro, teve algum erro na execução, aberratio ictus, aberratio criminis. Tem que analisar tudo isso. Depois que nós analisamos tudo isso nas últimas aulas, aí sim que eu vou passar para a ilicitude. Por quê? Porque primeiro analisa a tipicidade. E se o fato nem for típico? Eu vou discutir a antijuridicidade? Não, tá? Não. Beleza? Agora a dúvida é a seguinte. Isso aqui é até um exemplo que eu sempre trago quando eu trato de ônus de prova no direito processual penal. Por quê? Se o fato é típico, quem tem que provar que o fato é típico? O Ministério Público. O ônus da prova, ou seja, quem tem que provar é o Ministério Público. O Ministério Público tem que provar que você é culpado. Não diferente. Você provar que você é inocente, você tem que provar que você é inocente? Não. O MP tem que comprovar que você é culpado. Eu vou provar minha inocência, mas o MP tem que ter prova. Se não tiver prova, eu sou inocente. O MP provou? Aí é outra coisa. Tá? Então, fato típico, o MP tem que provar. Por exemplo, eu fui lá e matei o sujeito. Beleza. Fui lá, dei o tiro nele. O MP comprovou que eu dei o tiro? Comprovou. Comprovou conduta? Comprovou. Comprovou nexo? Comprovou. Comprovou resultado? Comprovou. Comprovou que eu preenchi a tipicidade formal e material? Comprovou. Comprovou tudo. Mas e se eu agir em legítima defesa? Quem que tem que provar a legítima defesa? Eu provo que eu agi em legítima defesa ou o MP tem que provar que eu não agi em legítima defesa? Daí surgiram várias teorias. A primeira, da absoluta independência, de Von Belling, tá? Lá foi a primeira que surgiu, falava que a tipicidade não tem qualquer relação. Excluída a ilicitude, permanece o fato típico. Não foi aceito. Tá?
A teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi. A existência de fato típico gera presunção de ilicitude. Há, portanto, uma relativa independência. Excluída a ilicitude, o fato permanece típico. E, por fim, nós temos a ratio essendi, que geralmente eles cobram a diferença da indiciariedade, a ratio cognoscendi, da ratio essendi ou da absoluta independência. A ilicitude é a essência da tipicidade numa absoluta relação de dependência. Excluída a ilicitude, exclui-se o fato típico. Cria-se o tipo penal, o tipo legal do injusto, composto pelo fato típico que só permanece como tal se ilícito, comprovada a legítima defesa, os dois subtratos desaparecem. Qual teoria o Brasil adotou? O Brasil adotou a teoria de Meyer, tá? Que é a teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi, tá? Quando eu tenho um fato típico, pressupõe-se que ele é ilícito. Pressupõe-se. Por quê? Se o fato é típico, tem conduta, tem nexo de causalidade, tem resultado, o MP já provou muita coisa. Muita. Quem tem que provar que agiu em legítima defesa é você. Não é o Ministério Público. Se você foi lá, tirou, matou um cara, vai agir em legítima defesa. O Ministério Público já comprovou muita coisa. Comprovou a conduta, comprovou o resultado, comprovou o nexo causal, comprovou tudo. Quem tem que dar o resultado, falar, né, explicar que agiu em legítima defesa é você que tem que provar, não é o MP. Por quê? Porque se o fato é típico, o MP comprovou conduta, comprovou nexo, comprovou resultado, comprovou tipicidade, formal material, comprovou tudo que a gente tratou nas últimas aulas. Agora quem tem que provar é você. Isso que diz a teoria da indiciariedade. É presumível que você não agiu em legítima defesa. Quem tem que comprovar que agiu em legítima defesa, por exemplo, é você. O estado de necessidade é a mesma coisa. Tá? A antijuridicidade formal e material. Lembra que a gente estudou tipicidade formal e material? Tipicidade, tipo formal, está lá escrito na lei que é crime? Sim. Subtrair coisa ali é móvel 155, crime. Ponto. Fui lá, peguei uma maçã. Crime. Típico formalmente. Típico materialmente, eu tenho que ver. Se eu roubei uma maçã para comer, eu roubei essa maçã para quê? Eu tenho que analisar friamente para poder ver se eu violei de uma maneira pesada o bem jurídico ali tutelado. Tá bom? A doutrina tradicional a respeito da antijuridicidade formal e material, ela falava que fato típico, conduta, resultado, nexo, tipicidade formal. A teoria tradicional, ela puxava a tipicidade material para antijuridicidade, tá? Para a doutrina moderna. Fato típico, conduta, resultado, tipicidade material e formal, que é que a gente estudou, tá? Para essa doutrina existe apenas a antijuridicidade. Aqui, antigamente, existia a antijuridicidade formal, contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico, e a antijuridicidade material. Então ele puxava a tipicidade material, que é aquela do princípio da insignificância, da bagatela, lá para a antijuridicidade. Não é o que prevalece hoje na doutrina moderna, tá? Só uma breve explicação. Talvez na prova de magistratura, MP, eles podem pedir para vocês esse tipo de diferença, mas é muito difícil, tá? Excludentes legais e supralegais. A maioria dos excludentes de ilicitude, elas estão na lei, mas algumas não estão, tá? A gente vai ver. A primeira delas é o estado de necessidade.
Considera-se, vamos pegar o artigo, considera-se estar de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. É sempre importante, tá? Dá uma lida no artigo, para você ver o que o artigo está falando. Porque às vezes é um pouco confuso o artigo. Lê o artigo e tenta entender, porque muitas vezes nas provas eles copiam o artigo e colocam numa alternativa. Na hora que você lê, você fala, eu já li isso aqui antes. Já li. E a maioria das vezes é a resposta certa, porque eles copiam, tá? Ou mudam algumas palavras, você fala, isso aqui está estranho. Tá? Por isso que é importante sempre ler o artigo. Quais são os requisitos, tá, do estado de necessidade? Primeiro, risco atual. Na legítima defesa a gente vai ver que é atual ou iminente. Aqui é só atual. Então tem que ser no momento, tá? No momento. Não pode ser logo, daqui a pouquinho. Não, tem que ser no momento. É atual. Segundo, causado por uma conduta humana, comportamento de animal ou fato da natureza, tá? Não precisa ser um destinatário certo. Pode ser causado pelo próprio agente. Suicida que se lança do mar e furta embarcação para sobreviver. O estado de necessidade, o exemplo clássico que a gente dá, é o naufrágio. Acontece o naufrágio Jack e Rose do Titanic. Só que ao invés dele se salvar, dele morrer, né? Foi ele que morreu, ele mergulhou lá, morreu congelado. Ele pega a Rose, dá um soco na Rose e deixa ela morrer congelada, afogada. Ele utilizou e considera esse estado de necessidade quem praticou um fato tipo homicídio, para salvar de perigo atual, que ele não provocou. O navio explodiu, sei lá, tombou, acabou o navio. Nem podia de outro modo evitar. Ele podia evitar? Não. O navio explodiu. Tá? Direito próprio ou alheio. Pode ser para salvar outra pessoa? Pode. Ele pode ver duas pessoas lá se matando. Ele mata um para que um sobreviva. Porque a boia não aguentaria os dois. Se a boia aguentaria os dois, aí é outra coisa. Agora a boia só aguenta um. Tá? Cujo sacrifício nas circunstâncias era razoável exigir-se. Tá? Esse é o exemplo. Que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente. Eles discutem aqui se precisa ser doloso ou culposo. Tá? A corrente majoritária fala só do dolo. Tá? Se for um delito culposo, ele poderia alegar sim. Tá? Culpa, dolo, a gente já estudou lá na primeira prova. Tá? Negligência, imprudência e perícia. Salvar direito próprio ou alheio. Não pode ser usado o estado de necessidade para salvar o que seja ilícito. Tá? Traficante salvar droga, por exemplo. Não. Direito alheio, mas um direito permissivo pela lei. Tá? E a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Lembra que a gente sempre fala, policial, bombeiro, etc., ele tem o dever de enfrentar o perigo. Eu não tenho. Eu não treino. O Estado me dá material, não me dá arma para enfrentar o perigo. O Estado não me dá treinamento, o Estado não me dá roupa decente para... O Estado não dá nada. Para o policial ele tem o dever de dar, para o bombeiro ele tem o dever de dar. Porque eles têm o dever de enfrentar o perigo. Se vem um sujeito armado, o policial tem o dever de ir lá e falar assim, vou ter que enfrentar esse sujeito armado. Por quê? Porque ele está preparado para isso. Eu não estou. Ah, mas ele pode matar alguém. Por isso que o policial tem treinamento, por isso que o policial anda com arma de fogo, porque ele tem o dever de ir lá proteger as pessoas. Ele pode matar o cara? Não. Só se ele estiver agindo em estado de necessidade, em legítima defesa. Só. Tá? Mas ele tem o dever de ir lá enfrentar o perigo. Tá bom? Inevitabilidade do comportamento lesivo. Significa proporcionalidade entre o direito desprotegido e o direito sacrificado. Ou seja,
o único meio para salvar o direito próprio é o cometimento do fato lesivo, tá? Ou seja, ele não tinha outra opção. Se ele